Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Natália Leonde, eu tenho uma princesa linda de 10 anos, sou casada e eu vim pro YouTube em 2021, se eu não me engano, e eu produzia vídeo pro YouTube relacionado ao autocuidado, à autoestima, e eu pensei que esse era o propósito do Senhor para minha vida. Eu vim aqui falar sobre autoestima, sobre autocuidado, porque de fato foi um momento na minha vida que eu vivi e que foi muito bom para mim. Foi uma virada de chave na minha vida em um momento que eu vivi muito crítico, onde a minha saúde mental ela padecia muito. Só que logo após eu parei, não produzi mais nada pro YouTube nem pro Instagram. E hoje eu entendo que o propósito do Senhor para minha vida era totalmente diferente. Eu vou tentar falar sem chorar, mas hoje eu estar de volta no YouTube, eu estar de volta aqui produzindo conteúdo tem um propósito muito maior, muito maior. Eu tenho mais de 10 anos de conversão com o Senhor, sendo que eu nunca na minha vida tinha vivido uma experiência tão profunda com o Senhor, transformadora para minha vida. Uma experiência onde eu não tinha escolha. Ou eu me apaixonava por Ele, ou eu me apaixonava mais ainda por Ele. Jó, a Bíblia declara que Jó, ele declara na palavra, ele falou: antes os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, hoje os meus olhos te veem. E isso é sobre experiência, isso é sobre propósito, é sobre você e Ele. A experiência única, aquela experiência totalmente direta a você e não a ninguém. E para me explicar de uma maneira melhor, para vocês entenderem, vamos supor que isso aqui é um remédio. E eu falo assim, olha, toma esse remédio aqui, porque a minha avó tomou. E é muito bom. Resolve. É muito bom. Ela ficou boa. Outra coisa, eu falo assim, olha, toma esse remédio aqui, porque esse remédio aqui, ele é bom, porque eu já tomei e porque eu já provei. Realmente resolve. É a mesma coisa na nossa experiência com Deus. É assim que funciona. Quando nós temos uma experiência com o Senhor única, ela te transforma. Ela te transforma de uma maneira linda. Ter experiências com o Senhor é algo lindo. E eu estar aqui hoje no YouTube falando sobre isso, sobre dividindo a minha vida com o Senhor, dividindo a minha vida com vocês, contando daquilo que o Senhor fez na minha vida, não é totalmente fácil para mim. Porque desde o ano passado, que o Senhor colocou no meu coração esse desejo, só que eu falei, Deus, eu não consigo falar sobre isso. É algo muito particular meu. E tem coisas que a gente não quer tocar, porque dói, porque traz a memória. Só que o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado. Não é nada sobre mim, é sobre Ele. E eu te fiz uma mudança no meu Instagram. Já tive Instagram de maquiadora. Já tive Instagram de estética. Eu já produzi conteúdo para várias formas da minha vida no Instagram. Só que ainda não era aquilo que o Senhor tinha para mim. Ainda não era o que Ele tinha preparado para minha vida. E comecei e parei. Comecei de novo, parei de novo. E quando as coisas não estão alinhadas à vontade do Senhor, não tem como prosperar, não tem como ir pra frente, sabe? Quando o Senhor não tá no negócio, não acontece.
E é difícil falar sobre essa experiência que eu tive com Deus. Ainda é um pouco difícil, faz 5 meses. Faz 5 meses, eu acho, em agosto, que eu vivi uma experiência com o Senhor que transformou a minha vida. Que tem transformado a minha vida, melhor dizendo. E me doeu, foi em mim, eu precisei viver, eu precisei passar para mim hoje estar aqui, podendo viver aquilo que Ele quer. Eu era uma pessoa que muito sonhadora, tinha os meus ideais, não tirei o Senhor 100% dos meus sonhos, porque eu orava, porque eu consagrava a Ele. Só que o meu orar, desde a minha conversão até ano passado, vamos dizer assim, o meu orar, o meu modo de enxergar os sonhos, a minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de enxergar a minha vida com Deus era totalmente diferente. Até eu vivi essa experiência com o Senhor que me transformou. Eu acho que eu não vou conseguir falar sobre tudo aqui. Talvez eu grave esse vídeo e depois eu vou e gravo outro vídeo falando específico que eu vivi. Ser forte e corajosa, né? A gente precisa se submeter à vontade dele. E eu já quis viver muitas coisas. E eu orava, eu falava, Senhor, vai comigo, esteja comigo. Eu tinha um temor com o Senhor, eu tinha uma vida com Deus. Só que eu ainda não estava vivendo aquilo que de fato o Senhor queria que eu estivesse vivesse. E como eu falei com vocês, eu já vim aqui, já abri um canal, já fiz alguns vídeos, mas não era aquilo que o Senhor tinha pra minha vida, não era. Então, não veio pra frente, não prosperou. E depois de 2 anos, o Senhor me chamou de volta pro YouTube, pra cá. E quando o Senhor, Ele nos permite viver algumas experiências com Ele, ainda que doa, ainda que você não entenda, ainda que pareça que é para te punir, e na verdade não é, mas é para você ter uma experiência com Ele. É para você gerar um testemunho. E de fato gerar um testemunho dói. Eu vou falar um pouco aqui do que eu tenho vivido hoje com o Senhor. E vou contar o meu testemunho também. Mas vamos lá. No ano passado, acho que foi começo de dezembro pra cá, eu mudei o meu Instagram. Eu arquivei muita coisa. Tem alguns que eu ainda vou desativar porque eu não uso mais. E eu comecei, depois que eu passei por essa experiência com o Senhor, eu entendi que o propósito da minha vida era ser a mulher que Deus me chamou para ser. Eu passei por uma situação, um problema de saúde, eu acho que eu posso dizer que foi isso. E quando eu tive alta do hospital, eu cheguei em casa, eu ainda não consegui entender o porquê que eu estava vivendo aquilo tudo. E eu falava, meu Deus, o que foi isso? Você acordar de manhã e do nada você ir parar no hospital e você descobrir um monte de coisa e você, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Mas o Senhor, Ele me preparou para o dia mau, um dia antes, em uma reunião ministerial. O Senhor me deu uma palavra que foi aquela palavra que guardou o meu coração e a minha vida durante aquele dia mau. E eu me lembro quando eu cheguei em casa, passado alguns dias, eu voltei totalmente vulnerável e totalmente sensível à voz do Espírito Santo. E foi nesse momento que o Senhor achou liberdade e espaço
para poder ministrar no meu coração aquilo que Ele queria há muitos anos ministrar. Só que eu não permitia. Porque eu estava cega demais nos meus ideais, nos meus sonhos, na minha faculdade, nos sonhos que eu queria realizar, no império que eu queria construir. E não era a vontade do Senhor para minha vida. E foi quando eu, com um coração muito grato, porque eu passei pelo vale da sombra da morte, e o Senhor soprou sobre mim o fôlego da vida. E nesse momento, eu falei, Senhor, a primeira palavra que Deus me deu quando eu voltei sair do hospital foi Salmos 27, se eu não me engano, que fala que ainda que os meus inimigos... Deixa eu abrir aqui para não ficar na minha palavra. Mas foi Salmos 27, uma palavra que Deus ele ministrou no meu coração, na minha vida, através da minha pastora, que ela foi me visitar. E depois Deus confirmou também através da vida de uma mulher de Deus, que me ajudou muito tem me ajudado muito. E Salmos 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Então aqui o Senhor está dizendo, o salmista Davi ele começa dizendo que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem eu irei temer? O que me chamou muita atenção também, que a Bíblia fala que em outras versões diz que ainda que se levante contra mim os meus inimigos, eles irão tropeçar e irão cair. E maldição sem causa, ela não prospera. Ela não prospera. E de fato, eu vivi isso. Os inimigos tentaram se levantar contra a minha vida. O espírito da morte tentou se levantar contra a minha vida, mas tropeçou e caiu, porque o Senhor foi a minha luz. O Senhor foi a minha salvação. E de fato, eu vivi isso no Senhor. Os meus inimigos foram envergonhados no nome de Jesus. E depois disso, a outra palavra que Deus me deu... Deixa eu ver aqui onde estava em Provérbios. Ai, Senhor. Eu tô nervosa, gente, porque é o primeiro vídeo do YouTube que eu retorno a fazer. Provérbios 31. Declara assim. Quando Deus me deu essa palavra, Ele fez arder. Ele fez queimar. E Ele fez... Sabe quando Deus fala com você em liberdade? Eu acho que Deus falou comigo aqui de uma maneira, assim como Ele falou em Salmos 27, mas aqui Ele também falou de uma maneira em liberdade. Deus ele encontrou espaço no meu coração para ministrar. E depois que eu li essa palavra, ela nos confronta, mas eu falei, Deus, eu quero, Senhor. É isso que eu quero, Deus, eu quero para minha vida. E naquele momento eu tive certeza que o Senhor me chamava para esse propósito. Naquele momento eu tive certeza. E diz assim, Provérbios 31, do versículo 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. O coração de seu marido está nela tão confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. E como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Avalia uma propriedade e adquire
planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Perdão, gente. Veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas de suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito e estende a sua mão ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de roupa dobrada. Faz para si cobertas de tapeçaria, a sua veste e de linho fino e púrpura. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende e entrega cintos aos mercadores. A força e a glória são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levante-se, seus filhos chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas procedem virtuosamente, porém tu és de todas as mais excelentes. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Eu aqui só li com você, mas eu te convido na sua casa a meditar. Esse é o chamado, eu creio, para todas as mulheres. Esse é o propósito do Senhor, eu creio, para todas as mulheres. E quando o Senhor me chamou para isso, para ser essa mulher virtuosa, o Senhor, Ele falou ardentemente ao meu coração. E como a gente lê, eu falei: Senhor, eu tô longe de ser uma mulher virtuosa. Mas longe de ser. E naquele momento, eu entendi que o meu primeiro ministério é o meu lar. Mas, Natália, você falou que você tem mais de 10 anos de conversão e você não sabia disso? Eu sabia. Eu sabia. Na minha adolescência, eu ouvi. Eu tenho uma pessoa muito querida, que eu chamo ela de segunda mãe, que é a Cris, uma mulher de Deus. E ela foi essencial na minha adolescência. Por quê? Hoje tem muitos anos, né, que a gente não se vê, mas ela era líder de mulheres na época, se eu não me engano, e eu vi ela pregar sobre isso. E eu olhava e eu cresci sabendo disso, que a minha família é o meu primeiro ministério, sobre o lar, sobre casa. Só que eu não me submetia àquilo que a palavra do Senhor me pedia, aquilo que a palavra do Senhor me declarava. Eu não me submetia a ela. Eu achava que eu arrumava a minha casa de saco cheio, eu, por vezes, negligenciei a minha casa, não tratei meu esposo da maneira que era para tratar, a minha filha. Tenho muita coisa para melhorar. Eu não tô falando aqui que eu sou uma mulher, caraca, ela é a mulher virtuosa, ela é a braba. Não sou. Só que hoje, a minha oração é: Deus, me ajuda a ser a mulher de Provérbios 31, que o Senhor me chamou para ser. E por vezes, eu já vivi em pé de guerra com meu esposo. Por vezes, ele queria até me ajudar. Na época que eu queria fazer minha faculdade, e eu estava focada nisso, eu só pensava nisso, só que era longe, eu precisava gastar mais dinheiro de passagem,
E por vezes ele veio até mim e ele falou, olha, vamos procurar em outro lugar então. Você quer fazer? Vamos procurar em outro lugar. Vamos ver aqui um valor de uma passagem mais em conta. É pra você. E eu não, porque tem que ser lá. É lá. Foi lá que Deus abriu pra mim. E eu me enganei tanto. Mas me enganei tanto. Gente, deixa eu só levantar aqui rapidinho. Voltei. E eu tava tão enganada, tão achando que ele tava contra, que ele não era a favor, que ele tava sendo atrapalho na minha vida. E eu quase desfiz o meu casamento por conta disso. Meu casamento quase acabou por conta disso, porque eu estava tão cega. Não só por conta disso, por outros fatores, mas porque eu não estava me submetendo à palavra de Deus. Esse é o chamado para a esposa. E eu não queria viver isso, eu queria viver da minha maneira, do meu jeito. E não do jeito e da forma que agradava ao Senhor, que Ele queria que eu fizesse. Então, eu vivia num pé de guerra, eu queria viver, eu queria fazer minha faculdade e eu fui tão negligente, eu falei tanto como mãe, como esposa, como dona do meu lar, sabe? E quando Deus me deu essa palavra, ela me confrontou, ela veio para me confrontar, para me... Olha, você está longe, eu tô tentando falar com você, mas você... E foi um momento, 2023, no início dele, foi um momento que eu entrei muito frustrada, porque eu tava vendo tanta luta, tanta guerra em 2022, no final, para 2023, dezembro, para início de 2023, e eu precisei trancar a faculdade, porque eu precisei trabalhar, porque eu, em dezembro de 2022, eu tava no auge, mas no auge da minha vida que eu tava tão preocupada em realizar meu sonho de ser esteticista, de fazer minha faculdade, de construir o meu império, que eu tava tão focada ali que eu só enxergava aquilo dentro de uma igreja, com compromisso com o Senhor, mas eu estava na igreja, eu tinha minha vida com Deus, mas eu ainda não tinha a intimidade que eu precisava ter no Senhor. Eu ainda não colocava Ele como prioridade na minha vida. Você não tem vergonha de falar isso? Não, eu não tenho. Eu me arrependo, porque eu perdi muito tempo. Eu poderia ter feito muita coisa lá atrás diferente. Mas eu não vivia de fato o que era para mim viver. Eu não estava me submetendo de fato à vontade do Senhor na minha vida. Eu não tinha aquele tempo real de devoção, de intimidade. Não que eu vivia na bagunça. Não que eu vivia de uma maneira errada. Não é isso, tá? Não é isso. Mas eu ainda não tinha aquela intimidade com o Senhor. Sabe quando você fala assim, olha, Deus, vamos comigo ali, mas olha, esse sonho aqui meu tá nas tuas mãos. Eu sempre tive muito temor. Eu sempre falava, Senhor, toma direção. Só que eu sempre fui muito imedialista, muito emotiva. Tinha que ser agora, tinha que ser... Não dava tempo do Senhor falar. Eu recorria a pessoas, eu recorria a tantas coisas, porque eu tinha pressa, eu precisava de uma resposta agora, eu precisava de uma opinião agora. Eu não me assentava e Deus fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, esperar Ele falar, não. Eu recorria a pessoas, o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Eu não tinha a intimidade, sabe? Eu tinha preguiça de estar ali, gastando tempo com o Senhor, investindo tempo, de ouvir, de me submeter a Ele.
da maneira que tinha que ser. E por isso que eu vivi um ano inteiro de 2022. Gente, foi um ano inteiro carregando um fardo nas minhas costas. Porque eu queria fazer do meu jeito, da minha maneira. Porque eu era egoísta. Eu não dava vez pro meu esposo falar. Eu não ouvia ele. Os meus olhos eram maus em relação ao meu esposo. Então, eu entendo. Essa prova que eu passei me machucou muito. Foi dolorida. Só que eu precisava. Hoje eu consigo falar, Deus, obrigada pela prova, pelo dia mal que eu vivi. Obrigada pela luta, obrigada por esse vento, obrigada porque foi nesse vento que eu pude conhecer o Senhor, que eu pude entender que eu estava longe dele e querendo fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. Só que não é assim que as coisas funcionam. E eu me lembro que eu fiz uma oração a Deus e acho que 2 semanas antes de eu passar por essa situação que eu passei, essa experiência que eu tive com Deus, eu comecei a me lançar na presença dele. E fui ouvindo os louvores da Gabriela Rocha, sabe aqueles louvores, aquele show que ela fez, né? Que ela fez vários clipes num show. E a Gabriela Rocha, a maneira dela adorar a Deus, a maneira dela falar dele, a maneira dela adorar, aquilo me queimava. E eu, Deus, nossa, que delícia, que gostoso. E era algo que te contagiava. E eu comecei a ter fome e sede da palavra. Comecei a me aproximar. E teve um dia que Deus me deu uma palavra através da vida dela, que fala sobre profundidade. E eu me lembro que eu ministrei essa palavra, Deus me ministrou a mim, e eu ministrei essa palavra na minha igreja, sobre profundidade. E é aquela palavra onde fala que existem águas que vêm no tornozelo, no joelho, nos lombos, e chega um momento onde você precisa mergulhar e ir para um nível maior, ou melhor, para um nível mais profundo com o Senhor. E eu desejava isso. Eu pedi a Ele. Eu falei, Deus, eu quero um nível maior com o Senhor. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero ter mais profundidade com o Senhor. E eu me lembro que depois disso, 2 semanas depois se passaram, e Ele me levou para o mais profundo com Ele. Que foi essa experiência que tem transformado a minha vida. Unção. Quando você vê uma pessoa orar, e aquela pessoa tem uma unção, e você fala, meu Deus. Tempo com Deus. Vida de devoção. Vida de busca. Vida de consagração. Prova. Peleja. Dia mal. Experiências com o Senhor. A experiência com o Senhor. O dia mal, a luta, ela faz com que a gente tenha intimidade com o Senhor. A gente fica vulnerável. O Senhor nos aperta. A azeitona, para você extrair o azeite dela, ela é prensada, moída, mas moída para que possa sair o azeite. E o Senhor muitas das vezes vai nos moer, vai nos lapidar, vai nos apertar, vai nos levar para o dia mal, para a luta, para o vale da sombra da morte. Foi o que eu passei. Para mim me submeter à vontade dele.
Hoje, o que eu vivo com o Senhor é muito, muito, muito melhor do que os meus sonhos. Meu sonho era fazer uma faculdade, era abrir uma clínica de estética, era ter o meu negócio, trabalhar para mim. Sendo que me esquecendo de tudo. Não tendo tanto tempo para minha família, não tendo tanto tempo para o meu esposo. Você consegue me entender? Eu estava caminhando por um caminho muito distante daquilo que o Senhor queria para minha vida. Ah, Natália, mas não é o desejo do Senhor te abençoar? É. Ah, mas não é o desejo do Senhor que a gente viva, coma e beba melhor nessa terra? Sim. É o desejo do Senhor. Só que a gente foi gerado com um propósito. Você não nasceu por um acaso. Jesus permitiu que você nascesse, fosse gerado para viver um propósito. E hoje eu posso te dizer, não. A Natália de 2021, 2022, 2019, atrás, não iria dizer isso. Hoje eu quero viver os propósitos do Senhor. Hoje eu quero viver a vontade do Senhor. Não porque eu quero viver os planos do Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos para viver os teus. Hoje eu falo isso de coração, de verdade. É real o que eu falo, é real o que eu peço a Ele. Há um tempo atrás, uma amiga virou para mim e falou assim: amiga, e a faculdade? Eu falei, eu tranquei. Você não sabia? Ela, não. Eu falei, eu tranquei. Hoje eu quero viver os sonhos de Deus. Quando eu falei isso pra ela, eu fiquei refletindo depois e eu falei, olha o que eu falei. Eu quero viver os sonhos de Deus. E viver os sonhos de Deus, às vezes, eu não sei qual é o propósito do Senhor, você vai ter que abrir mão do seu sonho para viver o sonho dele, para se submeter à vontade dele. Tudo que eu tô falando aqui hoje para vocês é real, é verídico. Eu tô falando do meu coração para o de vocês, para vocês. Eu não posso simplesmente guardar para mim tudo que eu tenho vivido com o Senhor, guardar numa caixinha. Eu não posso ser egoísta. Eu preciso gritar para esse mundo que os sonhos dele, os planos dele, os pensamentos dele são maior e melhores do que o meu, do que os nossos, do que os seus. Talvez você tá aí dando murro em ponta de faca. Por que não, Deus, por que não dá certo? Senhor, por que não acontece? Eu vivia murmurando, eu fazia proposta, eu fazia campanha. E eu falava, Deus, por que eu não consigo? Por que não dá certo? Até que 2023, voltando lá, 2022 para 2023, em dezembro de 2022, eu quase me separei do meu esposo. Pra você ver como é que eu tava tão... Quase me separei dele. Em dezembro de 2022. Mas o Senhor não permitiu. Ele não permitiu. Irmãos, você tem noção do que eu pensei em fazer. Mas o Senhor não permitiu. E eu me lembro que eu orava, eu falava, Senhor, não deixa eu tomar nenhuma lição que não era a tua vontade. Mas eu não aguento mais viver isso, Senhor. Eu não aguento mais viver isso. Ele é contra os meus sonhos, ele é contra aquilo que o Senhor tem pra mim, Jesus. Foi o Senhor que me colocou naquela faculdade. Minha oração era essa. Só que eu estava invertendo as coisas. O Senhor não era primordial. O Senhor não era prioridade. Deus, a família,
Deus, família, igreja. Seu sonho, seus planos. Sua vida. E tava tudo ao contrário. Tava tudo ao contrário. Eu fazia para todo mundo, mas não fazia para minha casa. Eu tinha disposição para todo mundo, mas menos para minha casa. Reclamava, falava tanta coisa, mas não falava tanta coisa. Eu fazia de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ai, que saco. Esse homem aí, quer nada com nada. Não tem me impedindo de ver os meus sonhos. Não, claro que não. E aí eu me vi quase me separando em dezembro de 2022. Era o Senhor interviu e o Senhor não permitiu. Ele não permitiu. Não permitiu. E eu me lembro que eu precisei trancar a faculdade porque eu comecei a trabalhar. Gente, em dezembro eu arrumei um emprego porque eu precisaria morar de aluguel e eu precisaria pagar a minha casa e eu precisava trabalhar. Pois bem, consegui o trabalho. Consegui a casa. Eu estava com dinheiro na mão para poder ir na casa. Para pagar e entrar. Um dia antes de eu pegar a chave na casa da mulher. O Senhor mudou tudo. Ele não permitiu. Consegue entender? Se eu tivesse batido o pé e não, Senhor, eu vou fazer e acabou. Eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Eu nem sei o que eu estaria vivendo. Mas eu me lembro que no meio disso tudo, temor no meu coração, eu falei, Senhor, não deixa eu tomar nenhuma lição que não era a tua vontade. Eu, aquela insegurança de que me separam, não me separam. Ai, Deus, o que eu faço? E aí, Deus, ele preparou um dia, eu e meu esposo pudemos conversar. E naquele momento, eu ainda tava... Falei, olha, não, você vai respeitar a minha faculdade? Você vai... E, sabe, tão presa às minhas próprias vontades. Sabe? Presa àquilo que eu queria pra mim. E a gente conversou, fomos conversar com a nossa pastora, ela nos orientou na palavra, e ela nos orientou, ela deu a palavra. A lição, se a gente vai continuar, não é nossa, a lição sempre será nossa, ninguém vai intervir, é nossa. E aí eu decidi que eu iria dar mais uma chance pra ele, e glória a Deus que eu dei. Glória a Deus que eu dei essa chance pra ele em 2022. Só que eu tava muito frustrada, porque eu larguei a faculdade, eu ia me mudar para uma casa que eu queria morar. Eu moro no quintal de família, né? Quem mora em quintal de família sabe que tudo que a gente mais quer é ter a nossa casa, certo? E aí eu me frustrei porque eu queria ir pra casa, só que a gente tava com uma vida financeira muito boa. E ele falou, olha, vamos vigiar, calma, vamos esperar pelo, vamos calcular isso. Vamos ver se de fato dá pra gente ir. E aí tudo bem, vamos orar. E aí, eu me frustrei porque eu queria entrar na casa e eu não entrei. Eu tava frustrada por causa que eu queria fazer faculdade, mas eu tive que trancar. Então eu entrei em 2023, o ano da minha experiência com o Senhor, em agosto. Lá em janeiro de 2023, eu me lembro que eu entrei e eu falei assim, Deus, esse ano eu não vou fazer planos. Não vou fazer listas de meta. Cumpre na minha vida o que eu querer, a tua vontade. Faz o que eu querer, faz a tua vontade. Tá nas tuas mãos a minha vida. Que eu possa viver a tua vontade. Tão frustrada que eu tava. E pois bem, depois de 8 meses, eu tive uma experiência com o Senhor em agosto. Que foi a virada de chave que eu precisava na minha vida espiritual, para me conhecer Deus de perto. E foi a virada de chave que eu precisava. Gente, para esse vídeo não ficar muito longo, muito grande, eu vou fazer um outro vídeo contando para vocês o testemunho que eu vivi em agosto de 2023.
Hoje tem 4 indo para 5 meses que eu vivi isso. Eu relutei para poder falar sobre isso, mas eu preciso me submeter à vontade do Senhor. E é por conta disso que eu irei contar para vocês no próximo vídeo, para não ficar muito grande. Que testemunho foi esse? Que experiência foi essa que eu vivi com Deus? Que eu pude ver a vida, entender o meu propósito, me submeter à vontade dele, abrir mão dos meus sonhos para viver a vontade dele. Muito obrigada, você que chegou até aqui, muito obrigada. Se esse vídeo foi bom para você, falou com você de alguma forma, que você possa deixar o seu like, se inscrever, porque hoje se inicia algo que Deus ele quer fazer aqui e através de nós, através de mim. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E o próximo vídeo contando o testemunho vai estar aqui embaixo. Fica aí, ok?